Monica O'Driscoll era uma pessoa racional, não do tipo que tem alucinações envolvendo fantasmas ou alienígenas. No entanto, no dia 26 de fevereiro de 1983, ela viu que parecia um sonho de uma mente alucinada. No início da noite, ela e a filha de 15 anos estavam voltando para casa em Brewster, estado de Nova York, quando a filha gritou: "Mãe, olhe só aquelas luzes." Logo perceberam que as luzes se moviam devagar, acima da copa das árvores, acompanhando o carro enquanto andavam numa velocidade de aproximadamente 40 km/h. As luzes brilhantes de cores vermelhas, brancas, azuis e amarelas. Eram cerca de 50 luzes, afirmaram posteriormente. Estavam dispostas em forma de bumerangue em um objeto escuro que parecia ser uma asa. Monique então parou o carro na beira de um lago e ficou olhando as luzes que pairavam a cerca de 10 metros do lago, refletindo na água. As luzes começaram a piscar em sequência ao longo das asas da estrutura. Enquanto isso, a filha gritava para que a mãe acelerasse e voltassem para casa. Porém, a mãe ficou e observou o objeto gigante, de cerca de 70 metros de comprimento, voar sobre o lago. A menina começou a gritar em desespero, chamando a mãe, enquanto o objeto passava bem por cima delas, lentamente. As luzes piscavam loucamente sobre elas, e o gigantesco objeto metálico ficou por cerca de 10 minutos ali, sobre o carro, até que acelerou e se afastou em direção ao lago, até simplesmente sumir. Naquela mesma noite, várias outras testemunhas relataram avistamentos do mesmo objeto, e aquele não seria o primeiro nem o último avistamento na área. Na região se iniciava uma série de aparições, em que em um período pequeno de tempo, cerca de 5.000 pessoas afirmariam ter observado o voo de um grande bumerangue, cheio de luzes coloridas. Na mesma região, entre as cidades de Brewster e Danbury, no mês de março de 84, motoristas que passavam pela rodovia interestadual começaram a ligar freneticamente para a polícia, relatando o aparecimento de um objeto gigantesco que se movia lentamente pelo ar e era carregado de feixes de luzes coloridas. O mesmo voltou a ocorrer uma semana depois, em que em um período de 2 horas e meia, 2.000 pessoas testemunharam o mesmo fenômeno. OVNIs, em inglês UFO, são objetos ou luzes vistas no céu que não podem ser explicados. Normalmente, os avistamentos de OVNIs são associados à presença de visitantes alienígenas em naves de diferentes formatos e tons de cores, como as relatadas por Monique O'Driscoll e diferentes outras testemunhas em 1983 e 1984. Os formatos das ditas naves mais comuns são os famosos discos voadores, que realizam movimentos contínuos de rotação em torno de si mesmos para permanecer voando e realizar manobras impossíveis para os veículos humanos. Outros formatos comuns, como bumerangues e charutos, carregados de luzes coloridas, também são descritos continuamente por testemunhas, voando a velocidades igualmente inacessíveis para a tecnologia humana. O caso mais famoso de avistamento de OVNI é o caso Roswell, em julho de 1947, no Novo México. Segundo a lenda, um disco voador teria caído no meio do deserto, e militares o teriam recolhido juntamente com alguns alienígenas sobreviventes e os levado para bases ultra-secretas da Força Aérea, como a famosa Área 51. Em seguida, toda a situação foi encoberta. A versão oficial afirma que se tratava de um balão meteorológico que caíra no deserto. No entanto, mesmo com as explicações, o caso ainda cria polêmica
e foi o principal motor do crescimento da popularidade dos OVNIs nos Estados Unidos. Em outubro de 1977, na ilha de Colares, no Pará, centenas de habitantes da região relataram terem sido atacados e vigiados por luzes brilhantes vindas do céu. Ferimentos inexplicáveis em vários moradores chamavam a atenção de jornalistas, que foram coletar os relatos. Logo em seguida, 2 dos moradores da região morreram de causas inexplicáveis e autoridades da região requisitaram a ajuda do governo para conter o problema. Assim, em novembro de 1977, a Força Aérea foi enviada para a região, com a justificativa de atuar numa operação contra subversivos comunistas. Porém, curiosamente, o nome da operação era Operação Prato. O batalhão enviado ao local não estava armado com armas, e sim com equipamentos de vigilância, como telescópios, binóculos e câmeras. Em dezembro, as tropas se retiraram do local, levando todas as evidências coletadas. As interações com OVNIs são divididas em diferentes graus de contato. Os contatos imediatos de primeiro grau são quando se observa o OVNI a uma distância de 200 metros ou menos, e não há interação com a testemunha ou ambiente. Os contatos de segundo grau são quando há interação física, como marcas no solo, interferências eletromagnéticas, falha nos veículos, alterações na saúde das pessoas causadas pela radiação ou queimaduras, além de quando a pessoa fotografa ou filma o objeto. Contatos imediatos de terceiro grau são quando há o avistamento de extraterrestres dentro ou fora da nave, mas sem o contato. Contatos imediatos de quarto grau são os casos de contatos que envolvem abduções das testemunhas. OVNIs são avistados a todo momento em todo o mundo, mas ainda estamos longe de comprovar a existência de vida fora do planeta Terra. Teorias para explicar a grande quantidade de relatos são criadas e testadas a todo momento, desde fenômenos de histeria coletiva até ilusão de ótica e identificação errônea do objeto. Mas cada caso tem suas peculiaridades, e muitos permanecem inexplicáveis, mesmo com o passar do tempo. Estaríamos sendo realmente vigiadas por extraterrestres?